Estamos aqui no Perfection Talks, hoje com um convidado muito especial, Dr. Carlos Gaspar, cirurgião plástico, tem muita experiência com fotona e veio dividir um pouco da experiência dele aqui conosco hoje. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente, conte para nós um pouco da tua experiência, um pouco da tua carreira, como que foi essa conexão, né, da tua carreira com a tecnologia fotona. Bom, eu me chamo Carlos Gaspar, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e caí no mundo da fotona de uma maneira bem aleatória, né? Na época da residência médica, eu acompanhava por vídeos em YouTube, na internet, tratamentos com laser. E eu não entendia nada de laser. Eu sabia que era uma luz que interagia com tecidos. Mas eu não entendia as diferenças de laser. E para mim, já na época da residência médica, fazia muito sentido que tratamento de qualidade de pele impactava em resultado de cirurgia plástica. E eu não conseguia entender como é que uma coisa não estava interconectada com a outra. Porque na residência de cirurgia plástica, e até hoje é um pouco assim, você aprende a fazer suas cirurgias e meio que é aquilo. E acabou, né? Acabou. A paciente, ela tem aquele estilo de vida, ela faz ou não um cuidado com um dermatologista. Se ela fizer, ok. Se ela não fizer, também dane-se. Sim. Se ela faz reposição hormonal, ok. Se ela não fizer, dane-se. E você vai fazer sua cirurgia e ponto final. Então, encaixar as peças do quebra-cabeça é um divisor de águas para todo cirurgião plástico. Fazer um follow-up dessa cirurgia. Então, nessa época primitiva da minha vida de residente, eu estava encaixando essas peças e eu falei, não, precisa ter uma coisa a mais, precisa disso. E daí eu me lembro de um dia visitar num congresso de cirurgia plástica, visitar um stand da Fotona, via as máquinas lá, né, no stand, e conversei com algum funcionário ali, não me lembro, ele me deu um flyer, alguma coisa. Fui para casa, fiquei visitando aquilo, vendo, tentando entender. Depois eu fui convidado para ir num workshop de uma médica dermatologista que ela apresentava ali ao vivo como era feito o tratamento. Falei, é isso. É isso que eu quero. Aí, em 2019, eu fechei o meu primeiro contrato para comprar minha primeira máquina. Comprei, ao invés de comprar um apartamento, ao invés de comprar um carro muito bom, eu peguei o meu dinheiro, minhas reservas e comprei um Fotona. Foi o meu investimento, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A partir desse momento, é claro que existe uma curva de aprendizado, a gente começa a aprender a utilizar a máquina, e depois que você passa da curva de aprendizado e você começa a entregar aqueles tratamentos, a coisa se transforma. E isso foi muito bom. Então, eu fiz a residência de cirurgia plástica, almejei usar a tecnologia, escolhi o laser, fiz a escolha certa, porque vários amigos meus escolheram outras tecnologias. E eu não acho que outras tecnologias entreguem os resultados que os lasers entregam. Entendi, muito legal. Então, acho que até já pincelou um pouco sobre isso, mas me conta um pouco assim, como que o doutor enxerga essa associação, né, da dermatologia com a cirurgia plástica e como que vocês conseguem trabalhar em conjunto? Outra coisa que nunca fez sentido para mim é a cirurgia plástica ser longe da dermatologia, né? E até no mundo da fotona, quando eu entrei para a fotona, praticamente não tinham cirurgiões plásticos e era um laser que se falava somente para tratamento dermatológico, Sim. né? A associação do fotona com a cirurgia plástica era uma coisa muito obscura ainda, sabe? Então, mas para mim sempre fez muito sentido trocar figurinha com dermatologista. Antigamente, os congressos da Sociedade Brasileira de Dermatologia e os da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica eram fechados e restritos somente para membros dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia
e cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quer dizer, existiu uma separação muito clara entre as Muito áreas. clara. Se você era dermatologista e você quisesse ir a um congresso de cirurgia plástica, você não podia. Tá. E vice-versa. Se você era cirurgião plástico e queria frequentar um congresso de dermatologia, você não podia. Que loucura, né? Porque as Que coisas de fato loucura. têm muita coisa em comum, né? Se conversam muito, né? E hoje, o congresso de cirurgia plástica, os congressos de cirurgia plástica mundo afora e os congressos de dermatologia, hoje eles já não aceitam mais não ter integração. Sim. Então, eu sou parte de uma geração de médicos que viu a coisa segmentada, tá vendo a coisa se unir, Sim. e provavelmente médicos no futuro vão achar um absurdo. Falar, mas como assim? Não dá nem para Não dá nem imaginar para imaginar um como mundo era antes. segmentado, né? Exatamente. E essa é uma tecnologia que vai muito no sentido dessa integração, né? Então, é uma tecnologia que trabalha a parte vascular, seja na cirurgia plástica, seja na dermatologia, na ginecologia, na otorrino, enfim. Então, acho que essa é uma máquina que simboliza muito bem, né, essa integração das áreas. Sim. Quando você está falando da máquina, a gente está falando da fotona, aí entra a questão, eu acho que é uma questão individual, porque por que que a fotona se sobressai no mundo dos lasers, né? Porque além dela ter máquinas que entregam a energia de uma maneira melhor, e aí só para o público mais leigo entender, é aquela questão, por que que o motor de um carro muito bom é muito bom e o motor de um carro popular é um motor pior? São motores movidos a gasolina, só que um entrega aquela energia e aquela potência que é transformada da combustão da gasolina de uma maneira muito melhor do que a combustão do outro motor. Sim. Então, é bem isso. A gente está com uma máquina que entrega a energia que vai interagir com os tecidos, seja a pele, seja a unha, seja o cabelo, seja por debaixo da pele, na forma de um endolaser, Sim. entrega a energia de uma maneira muito melhor. A chave de entender por que que fotona é melhor do que máquina X, máquina Y. Porque entrega a energia de uma maneira melhor. Como entrega a energia de uma maneira melhor, daí a gente não sabe, né? Daí são E eles que são tecnologia fotona. aí é. Eu vou aproveitar então esse gancho do endolaser para a gente conta um pouco para a gente como tem sido a tua experiência com o endolaser, com esse protocolo Endotight e como que isso tem agregado na tua prática clínica e profissional. A terminologia a endolaser ainda é muito mal usada e eu percebo que tanto os pacientes, né, o público mais leigo, como até os médicos, a gente não está sabendo se comunicar ainda. Endolaser é a terminologia que nós utilizamos para descrever quando a gente descarrega uma energia de laser por debaixo da pele, tá? Se isso vai ser feito com um laser X, com Y, com Z, Nichado. não interessa. Interessa, mas não interessa agora, né? Então, que fique muito claro para todo mundo que endolaser é só a descrição de um tratamento que está endereçando a entrega de energia por debaixo da pele, tá? Certo. Daí vale a pena o paciente buscar um médico que entregue o endolaser com um fotona. Porque muitos pacientes falam, eu fiz o endolaser, não gostei. A outra fala, eu também fiz. Eu fiz. Quer dizer, fez? Tá, mas você fez e qual foi o laser que foi utilizado para entregar a energia por debaixo da sua pele? O laser que o meu médico usou, enfim, que o profissional usou para mim, foi o laser X. Ele não sabe. Não sabe a diferença. Mas é importante que eles entendam que ele precisa de porque existem lasers muito vagabundos no mercado, entendeu? Então, um profissional que fala, faço endolaser, e aí vende isso para um paciente, é muito desonesto, entendeu? Sim. Então tá, o endolaser é entregar energia por debaixo da pele. Por que entregar energia por debaixo da pele? Porque a gente sabe que a pele tem camadas de resistência. Então, quando você faz tratamentos por cima da pele, você é capaz de atingir determinadas camadas. Quando você entrega essa energia por debaixo, então quando você ataca o seu inimigo pelas costas,
você vai conseguir melhorar a capacidade e o potencial do seu tratamento. É bem isso que a gente faz quando a gente entrega a energia por debaixo da pele. Eu imagino que a energia chega lá completa, né? Ela não perdeu nada no trajeto, né? De entrar na pele. Exatamente. Só que agora uma outra questão também que é muito mal utilizada e nos meus cursos, nas minhas palestras, eu gosto de bater muito nessa tecla, é a questão de falar do endolaser para tratamento de gordura. Então, gente, é muito importante a gente definir aonde é que nós estamos endereçando a energia do nosso laser. Vai ser na camada dérmica, por debaixo da pele, ou vai ser na camada de gordura? Porque você não vai disparar o seu laser e ele não vai atingir todos os alvos de uma vez Tudo só. não terás. Tudo não terás. E eu vejo muito médico falando, não, porque eu fiz o meu endolaser e eu tratei aqui a camada de gordura e já melhorei a pele. Calma aí. Se você disparou o seu laser através da sua fibra ótica numa camada de gordura, esse laser não percorreu a camada de gordura e não atingiu a sua derme. Você pode ter certeza disso. Ah, mas eu quero tratar gordura. Tudo bem, então vamos tratar a camada de gordura com laser e depois suba o nível e vamos tratar a camada dérmica caso você queira fazer um tratamento daquela pele. Então, é bem isso, é entender qual o segmento daquele tecido você está tratando, camada de gordura ou camada dérmica. E aí, entendendo hoje a importância do tecido gorduroso nessa questão da medicina regenerativa, talvez a gente não queira ficar derretendo gordura com laser. Tá. Então, talvez endereçar a energia do seu laser para matar a sua camada de gordura não seja a melhor opção. E por quê? Porque, bom, se você está tratando uma determinada área que tem um pouco de gordura e tem flacidez de pele, nessa camada de gordura, aspire essa gordura, tire essas células, porque a gente pode utilizar essa gordura, esse tecido vivo. Ah, eu não tenho proposta de utilizar essa gordura e eu quero queimar ela com o meu laser. Tudo bem, queime ela com o seu laser. Mas entenda que você não está tratando a sua derme, Sim. matando a sua camada de gordura. E os médicos precisam saber disso, precisam entender esse conceito que é básico. O feixe de laser não vai atravessar a camada de gordura e atingir a derme. Também a derme e fazer o, né, barba, bigode e cabelo numa Isso. única sessão, né? Não. Aí, Então, eu vejo muita confusão quando se trata do tema endolaser e da falta de endereçamento do que se está fazendo, da proposta do tratamento, né, de como está sendo entregue essa energia. o doutor acredita que existe, por exemplo, essa talvez essa falta de conhecimento se deve ao endolaser ser uma novidade no âmbito clínico, é uma coisa que talvez ainda não é tão conhecida, tão difundida, então ainda tem muito para percorrer, né, nesse... Então, eu não sei se é isso, porque já faz muito tempo que os médicos usam endolaser, mas eles usam da maneira incorreta e então eu acho que pouco se falou sobre isso, eu acho que ninguém parou realmente Estudar para a fundo o estudar, assunto. padronizar os tratamentos com endolaser. Só para você ter uma ideia, um erro bobo que se comete utilizando endolaser é não executar uma varredura uniforme. Então imagina o para-brisa de um carro que ele vai para um lado e para o outro, então ele não pula de um lado e vai mexendo aleatoriamente. Da mesma maneira, quando você está tratando uma área específica de pele, você precisa fazer uma varredura completamente uniforme e cíclica. Fui, voltei, Sim. voltei. E eu vejo vídeos de médicos fazendo endolaser rotineiramente de maneira totalmente aleatória. Então, essa energia. Gente, laser é uma luz.
E essa luz vai ser distribuída nos tecidos na forma de energia, ela vai se transformar em energia. E essa energia, ela precisa ser toda compactada de maneira uniforme. É assim que a gente vai fazer o nosso tecido responder adequadamente ao Como tratamento. quando a gente faz com a pele, né? A ideia é sempre fazer uma entrega o mais uniforme possível. E mudando um pouquinho de assunto, conta pra gente, doutor, dos tratamentos Fotona, qual que é o seu preferido? Qual que é o seu queridinho? Eu virei muito fã de um tempo para cá, do modo piano. Eu gosto muito Ele é de. o máximo. Eu gosto muito. Primeiro, Nichado. fisicamente, é muito louco entender o mecanismo de funcionamento do modo piano. Mas usar e abusar do modo piano é uma coisa sensacional e ele se encaixa em praticamente todo tipo de tratamento. Você pode fazer modo piano, eu acho que virtualmente, em qualquer coisa. Mesmo um rostinho magro, por exemplo. Mesmo um rostinho magro. Você fica no teu patamar de 39 graus, 38, 39 graus, você está fazendo Tá numa faixa de uma segurança. faixa de segurança, compactando o ligamento, fazendo tightening de ligamentos. Então, você está bem tranquilo. Aquele calor, né? Talvez você saiba até melhor me dizer como aquele calor vai fazer a estimulação de colágeno, mas a Nichado. gente sabe que faz. Sim, Então, sim. o calor do piano que atinge profundamente, ele vai fazer remodelamento de fibra de colágeno, com certeza. Agora, neocolágeno, também acredito que sim. Sim. E me conta se você conhece ou já teve experiência com a fotobiomodulação do Fotona. Já tive. Quando a Fotona lançou a Ponteira Marco, eu fui convidado para vir conhecer. Não tenho a Ponteira Marco, e então o pouco que eu conheci, Ainda, gente, é, ainda. o pouco que eu conheci foi testando, foi vendo a ponteira em funcionamento. Mas eu tenho uma grande colega, que acontece? Para quem não sabe, a fotobiomodulação é uma tendência agora da medicina moderna. Junto com a medicina regenerativa, a fotobiomodulação está ali pau a pau e junto com os campos eletromagnéticos. Sim. Então, eu acho que é muito importante que o médico moderno entenda quais são os temas que ele vai conseguir estudar para entregar para os pacientes dele os melhores tratamentos. Gordura, campo eletromagnético, Nichado. fotobiomodulação, são os temas quentes. E aí, eu comentei com uma colega cirurgiã plástica, a doutora Júlia Sogiomo, uma Maravilhosa. autoridade em fotobiomodulação, e eu falei, Ela esteve conosco já também. aham, Uma delícia eu de vi a aula dela, Sim. e depois mandei mensagem para ela, eu falei, eu tenho uma dor crônica no ombro. Ela falou, vem, vamos fazer Fotobio. fotobiomodulação. Eu falei assim, será que vai... Não fiz, porque não conseguimos encaixar tempo ainda, mas ela falou assim, vamos fazer fotobiomodulação no seu ombro que você vai ver o que vai acontecer. É uma tendinite que eu tenho no ombro. Então, cenas do próximo capítulo. Eu vou voltar aqui. Aguardamos as cenas do próximo Eu vou capítulo. voltar aqui para contar para vocês do tratamento de fotobiomodulação para tendinite no ombro. Mas para você ver, eu peguei o gancho de falar de tendinite porque assim, quer dizer, a gente consegue tratar a pele com laser, manchas, melasma, Ou a gente seja, uma diversidade de uma tratamentos, uma abrangência de áreas, né, que o laser consegue abraçar inacreditável e tendinite, dor crônica. de todas as naturezas, né, seja dor, seja cicatrização, seja melhora de um hematoma, seja um rejuvenescimento. Então, realmente, o laser tem uma versatilidade incrível, né? Incrível. E o futuro da medicina, né? O futuro da medicina, ele tá ligado, intimamente ligado à luz, aos lasers, entendeu? Fotobiomodulação é uma luz, é um tipo de luz. Então, o futuro da medicina
tá ligado na luz. Uma frase até filosófica. Sim, o que eu achei incrível para a gente, inclusive, fica aí como uma mensagem para o nosso podcast. Sim. Eu acho. O que que você acha de... Ah, eu sou muito fã da fotobiomodulação. Eu, na minha época de trabalhar, né, com a ortopedia, eu vi já, trabalhei com fotobio, É verdade, você trabalhou com ortopedia, né? ortopedia, então a tendinite era muito tratada, né, com Aham. fotobio, um tratamento coadjuvante muito interessante, muito potente. E quando eu conheci a ponteira aqui, logo que eu entrei aqui, eu olhei para a ponteira e eu falava, isso aqui é ouro. No mundo da ortopedia, isso aqui é ouro, porque Aham. talvez vocês nem tenham ideia do poder que isso tem, né? Quando a gente tem uma fotobio de laser, quer dizer, que confere mais profundidade, que confere uma coerência, né, luminosa, Aham. e aí eu tenho um spot de quase 5 centímetros, quer dizer, que agiliza demais A o que área de está operando. abrangência. Exato. Então, em muito pouco tempo, eu faço o teu ombro, que em situações, né, com Exato. outros equipamentos, eu levaria Demora. 40, 50, uma hora, uma sessão inteira para conseguir Sim, fazer a cobertura da área. Então, de exato. fato, é uma ponteira muito interessante que eu acho que ela vem realmente para revolucionar É, toda essa área da medicina regenerativa em todas as áreas. exatamente. Bom, eu só vejo. Eu acho que eu vejo no futuro. é, Olha só o que eu vejo no futuro, hein? nichado, Várias casas de repouso, É, casas, instituições sênior, né? Casa de repouso, a gente chamava de asilo, né? Enfim, cada uma delas com uma maquininha de campo eletromagnético e uma máquina de laser. sim, o campo eletromagnético também, né? Inclusive com esse advento das canetinhas emagrecedoras, a perda de massa muscular que está acontecendo, né? É quase que uma Uma pandemia, né? pandemia. De perda de massa muscular. É, Então, o campo vem também entrando, né, vem nessa. entrando nisso. Eu vejo no futuro toda a população idosa usufruindo de lasers, fotobiomodulação e campo eletromagnético. Acho que nem só os idosos, né? Acho que a fotobio ela vai ser incorporada em Vai, diversas áreas, em sim, diversas, seja no esporte, seja na terceira idade, seja em doenças crônicas. Acho que vai ter aí é que a nossa pirâmide etária está invertendo. sim, A nossa população, dentro de alguns anos, vai ficar majoritária idosa, sim, entendeu? E para você entregar qualidade de vida para essa população idosa, vai todo mundo acabar percebendo que, acho que a gente precisa de fotona aqui. sim. Concordo. É. Então, sabe, uma coisa assim que me intriga muito, eu queria ouvir até a tua opinião sobre isso, né? Quando a gente começa a filosofar sobre a luz, os fótons e essa dispersão da energia quando ela interage com o tecido, isso é uma coisa que me pega também, sabe? Por quê? Porque quando algum colega me pergunta, Gaspar, eu não tô vendo resultado com isso ou com aquilo, e eu começo a falar com esse colega sobre dispersão de energia, scattering, Uhum. e tento começar a conversar com esse colega sobre elétrons. Você está indo longe. Você tá indo lá para a luz, né? É, exato. Mas eu sei que eu posso chegar nesse nível com você, entendeu? Eu acho que. Deixa eu ver se eu entendi a tua colocação, né? O quanto que a luz tem esse poder, né? De entrar num tecido, gerar ali um monte de alterações químicas, fisiológicas. Isso. E quanto disso se dissipa? Eu acho que é bem difícil Como a gente conseguiria mensurar o quanto se dissipa? muito complicado, né? Porque, por exemplo, se você fizesse para você calcular quantas calorias tem numa comida,
Hum, Eu sei que mais ou menos eles, por exemplo, têm que ter um ambiente fechado, onde uhum, você sabe quanto de energia entrou, quanto de energia saiu, uhum, então fica muito fácil, né? Fácil não, mas mais objetivo. aham, Eu acho muito complicado, porque eu acho que tanto a absorção, quanto a dispersão, quanto a reflexão dessa energia vai depender da estrutura desse tecido, de quanta gordura, quanta água, geneticamente como que essas células estão compostas, né, e ligadas entre si. Então, acho que é muito difícil de. Você falou as mesmas coisas que eu falo quando eu vou explicar sobre dispersão. Eu chego nesses pontos também. O quanto de água aquela célula que está Sim, recebendo aqueles fótons tem, o quanto de. a- o, o- a- até a reposição hormonal daquela mulher, o quanto ela tem de sim, de ligação. turgor, de tecido Quantos viável. elétrons estão disponíveis para fazer o transporte, né, Aham, dessa energia? Então, sim, eu acho que isso vai variar muito, e não só de corpo para corpo, eu acho que tem dias que você vai estar mais hidratado, dias exato, menos. Então, às vezes, o teu exato. paciente, num dia, responde de um jeito, em outro dia, responde Onde de de outro. outro. É. Então, é muito complicado, né? Então, aí eu acho que entra o olhar clínico. Uhum, Aí que entra o papel do médico, né, do profissional da saúde, de ter esse olhar clínico, né? exato. E eu acho que, assim, os colegas, eles têm que entender, não entender a fundo a física da luz, mas entender todas essas questões que você está colocando, para poder também saber conversar com os pacientes quando eles ficam insatisfeitos com um tratamento aqui, outro ali, sabe? É real. Às vezes Sim. os pacientes ficam insatisfeitos com, doutor, não vi o resultado que eu queria aqui ou acolá. É que também tem que alinhar expectativas, né? A Mas não, satisfação depende muito da expectativa também, né? sim, mas e também saber endereçar para o paciente o quanto aquele tratamento dele foi impactado negativamente naquele momento por conta de repente, um estado Emocional um pouco emocional que o paciente mais delicado que ele mais estava naquele delicado. momento, sim, É, sim. Porque o sucesso ele depende da tecnologia, uhum, de quem aplica, se sabe o que está fazendo, e aham, do paciente fazer a sim, parte dele, né? A gente brinca, não adianta fazer um estímulo de colágeno e não ter proteína, né? A pessoa não se exa alimenta, exatamente. então Não tem o mesmo substrato para que as células possam possam trabalhar. trabalhar, Né? Então, exato. a pessoa está, por exemplo, no próprio caso das canetinhas, né? A pessoa para de comer, ela fica subnutrida Tá todo ali. mundo em privação calórica. E aí você faz um laser para estimular, Não tem não substrato. tem substrato. Como que Como você aquilo vai evolui? construir o teu E pavimento? fica muito fácil culpar a Gente, tecnologia, culpar quem aplicou, e aí, mas é um conjunto, né? E aí voltando então até para aquela questão da música, né? É uma sinfonia é que uma tem que sinfonia. acontecer de forma bem harmônica, né? Tem que É, ter uma harmonia ali. é. Eu quero falar disso, porque eu acho muito interessante o quanto a Fotona é alinhada com esse mundo da arte, né? Eu acho que, eu não sei se as pessoas podem procurar na internet, mas todos os congressos da Fotona, eles colocam esses músicos maravilhosos para tocar violino, para tocar piano e jogo de luzes, assim. Então, assim, sabe, é uma empresa que faz máquinas, mas assim, quando eles vão fazer um evento, eles tocam profundo nessa questão da Essa arte. percepção, né? Da beleza, É percepção demais. da luz e de Você tudo não acha isso. demais? Eu acho lindo, acho Nossa, maravilhoso, acho eu acho perfeito. Eu sou sensacional. suspeita, doutor, porque eu sou super fã da tecnologia, sou fã da empresa, da filosofia da empresa, sou muito fã da forma como o Fotona Brasil se coloca nos projetos sociais, por exemplo, que eu acho que é um Sim, olhar lindo sensacional. que o Ricardo Blaustein teve, né, de abraçar também, né, essa parte social, É, com tratamentos que eu acho que são incríveis, que são os é. tratamentos ginecológicos, então, Quer dizer, você coloca um tratamento de ponta que supostamente está só nichado na alta elitizado, né? casta Sim. e você entrega esse tratamento para o pessoal
nichado, de classes mais baixas. Eu acho isso sensacional, porque o médico, às vezes, não consegue fazer isso acontecer, né? Cabe Sim. à empresa Sim. que tem esse poder fazer isso acontecer, e eles fazem, né? É uma união de forças, né? Cada um faz a Eu sua acho parte. demais. Nessa união, acho que todo É, mundo ganha. É um ganha-ganha ali, né? é. Então, doutora, aproveitando esse gancho da arte, vamos falar da arte. Teve algum caso teu que foi assim, um estado de arte, que foi um case de sucesso, que te marcou e que foi algo que, assim, aquele tratamento, aquele paciente que você olhou e falou, isso virou uma obra de arte. Aham. Tem vários casos, eu tenho muitos que me vêm à mente, assim, né? De tanto de tratamentos dermatológicos com fotona, como tratamentos cirúrgicos, né? Do protocolo que eu criei, do Endotite, eu termino o Endotite, assim, parece literalmente uma obra de arte mesmo. Eu olho para aquilo como uma obra de arte. Mas você sabe que eu tenho dois casos, eu faço muita cirurgia de oncologia cutânea. E os colegas vão usufruir dessa informação que eu vou passar agora. Gente, eu descobri, fazendo uma cirurgia de câncer de pele, eu tirei um câncer de pele da perna de uma paciente, de uma senhora. Então, vascularização daquela perna ruim, um, um carcinoma basocelular grande já, vegetante, aquela pele friável. Então, eu falei, meu, não, Ou seja, um ambiente totalmente inóspito. inóspito, um enxerto de pele não vai pegar aqui da maneira correta. O que que eu vou fazer? Eu lembrei da eu não faço tratamento capilar, e aí não sei porque eu lembrei de uma aula que alguma colega deu sobre o Fotona Smooth na parte capilar, que melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo e que é por isso que o folículo piloso vai crescer mais. É isso, né? Sim, sim, melhora a vascularização, Ação, e aí pois eu lembrei disso. Isso fez um plim, fez um plim na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer um smooth no leito, no enxerto de pele, que legal. na expectativa de provocar um aquecimento ali, melhorar a vascularização já instantânea na hora do meu enxerto de pele. Pois eu tirei o tumor, daí eu tirei um pedacinho de pele da região abdominal, enxertei no local, dei meus pontos, gravei tudo. Gravei a cirurgia inteira, depois gravei, aí eu fiz uma sessão de smooth, Uhum. com a PS03 mesmo, em toda aquela área da pele. Fiz o meu curativo por cima do enxerto, que a gente faz habitualmente, enfaixei a perna, cruzei os dedos, Rezou muito. rezei, o paciente voltou, depois, geralmente entre 7 e 10 dias a gente tira o curativo, né? Com cuidado para a pele não sair. Para minha surpresa, a pele estava com um aspecto super integrado. Que legal. Eu aproveitei, eu higienizei aquela pele daquela maneira, fiz um segundo boost de smooth, pois essa pele integrou 100% com o passar das semanas. E assim, foi um case de sucesso inacreditável. Eu registrei tudo. É óbvio que eu não tenho, né, condições aqui de dizer que a pele integrou 100% por causa do Fotona, tá? Mas a arte nunca é perfeita. Nunca é perfeita, mas assim, eu consigo, pelos vídeos e pelo relato do caso, assim, você consegue ver que a vascularização daquela pele, daquela perna era muito prejudicada. Era um caso que todo cirurgião plástico que fosse fazer um enxerto de pele ali ia contar com pelo menos 50, 60% de perda do enxerto. E eu tive 100% de pega do enxerto com essa ideia de fazer um smooth ali. Então, eu tenho meus casos de estética que eu gosto muito, mas esse é um case de sucesso que eu adorei e eu tenho ele todo relatado. Uma obra-prima, realmente. Aham. Bom, foi um prazer conversar com o doutor. Prazer é meu, Aline. Obrigada por ter dividido sua experiência aqui com a gente. Imagina. E Obrigado vocês até a pelo próxima. convite.